O projeto de lei da dosimetria, que reduz penas para os presos do 8 de janeiro, foi aprovado em regime de urgência no Senado até tarde da noite de ontem, com 48 votos favoráveis e 25 contrários. A mudança pode beneficiar mais de 280 condenados pelos atos de 8 de janeiro. É preciso cautela nessa hora, fazer uma avaliação para ver de que forma serão realmente beneficiados na ponta final, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor André Marcílio, o texto segue para a sanção do presidente Lula. Gleisi Hoffmann já deu uma declaração, fez uma postagem dizendo, primeiro, que Lula vetará o PL da dosimetria. Na publicação que ela fez nas redes sociais, ela disse o seguinte: é um desrespeito muito grande essa aprovação no Senado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, desrespeito à Corte e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia ao reduzir penas de Jair Bolsonaro e desses outros condenados do 8 de janeiro. Aí eu te pergunto, quem vai dar essa canetada final? Esse caso vai ficar para o ano que vem? Os presos não vão passar o Natal em casa desse ano? A canetada final será de Lula, STF, Alexandre de Moraes? Estão dizendo que teve interesse, comentaristas políticos das três partes em aprovar esse texto no Senado e não voltar para a Câmara, para Executivo, para Congresso e também para a direita. Calma, direita, o Congresso ali tem vantagens com emendas, por sua vez, o Executivo, dinheiro também, obviamente, especialmente Haddad diz que sai comemorando. Olha, Adriana, vamos por partes, Primeira coisa, o que é esse projeto? O que é o texto desse projeto da dosimetria? Ele tem diversos pontos, mas eu acho que a essência dele é a seguinte: você aumenta ou acelera a progressão de pena, o tempo para progredir de regime, sair do fechado para outros tipos de regime que impliquem algum tipo de liberdade, semiaberto, aberto, etc. Então, a lei hoje estipula que você tem que cumprir 25% da sua pena em regime fechado. O projeto ele permite que você cumpra um sexto disso, 16%. Então, aumenta ou diminui, na verdade, o tempo de regime fechado a ser cumprido. E aí, se você pegar a maior parte dos réus do dia 8, esse tempo já, inclusive, os leva para casa. Se pegar o próprio tempo do Bolsonaro, diminui significativamente. Pega aí um sexto de 27 anos, isso já dá um número muito menor de tempo de regime fechado. E essa diminuição pode, inclusive, implicar que ele depois peça uma prisão humanitária, como a gente chama, e prisão domiciliar humanitária, e vá para casa mais cedo. Então, é isso, em resumo, o projeto. Aí havia uma discussão, porque havia alguns buracos ali no projeto, veio uma emenda ontem, até do Moro, no sentido disso não se espalhar para crimes comuns, como era possível ser feito. Eles restringiram aquilo aos réus do dia 8, enfim, isso tudo foi feito, inclusive, como uma emenda de redação, como eles chamam, e não uma emenda de mérito, para não precisar voltar para a Câmara, e tocaram adiante, votaram e foi aprovado. Com uma abstenção, a lei desses 25 contrários. A grande questão é a seguinte, fora essa aprovação, o mérito dela, a grande questão política me parece ser a seguinte: a gente teve o governo orientando o voto em contrário ao projeto, em primeiro lugar. A gente teve a Gleisi e outros mais dizendo que, o próprio Randolph dizendo isso daí vai ser levado para o STF. A gente teve o próprio Lula, independente das manifestações de ontem, ele já saiu dizendo que ele vai vetar, pelo menos a parte que beneficia ao Bolsonaro. Agora, veja, até agora a gente escutou que isso era um acordo inclusive do STF. O que o Paulinho da Força, o Aécio e o Temer apareceram dizendo? Nós conversamos com o STF e o STF aprovou esse texto. A gente teve um áudio vazado do próprio Paulinho da Força dizendo: eles não autorizam mais que isso. Eles quem? Eles, o STF. Então o Paulinho da Força, ele era ali um boneco de ventríloco do STF. Até porque o Paulinho da Força não fez texto nenhum. O Paulinho da Força mal sabe falar. A gente imagina escrever. Nem fazer contas, pelo jeito. Nem fazer contas, como nós já vimos. Imagina escrever um texto. Então, provavelmente esse texto foi escrito, só que especulando, mas nem sei se ele não foi escrito dentro do STF.
Nem sei se ele não foi escrito pelo Moraes. Foi o que houve. Não é? Então, agora, se esse texto veio do STF, foi feito lá, não podia ser mexido, enfim, todo esse escarcéu, e ele chega para o Senado para a oposição dizer nós vamos levar para o STF, mas vai levar o texto que o próprio STF fez e autorizou? Então, o que a gente não entende ainda, ou o que pode ser discutido ainda sobre isso, do ponto de vista político, é se a oposição está fazendo um jogo de cena ao dizer que não tem acordo, que eles deviam votar contra, que eles vão levar para o STF, que o Lula vai vetar. Se o jogo de cena é esse, se eles estão falando para a sua claque, para a claque petista, isso, mas eles vão deixar o projeto em paz, ou se o jogo de cena é o acordo. Se o acordo é que não existiu, embora tivesse sido anunciado e acolhido pela oposição. Então, quer dizer, algum jogo de cena tem. Ou a esquerda está fazendo um jogo de cena para o seu eleitorado, dizendo nós não vamos aceitar, mas tudo isso já está acordado, ou o acordo é que é o jogo de cena e a gente vai ter próximos capítulos desse PL que não vão ser bons. E a gente vai descobrir isso agora, quando o Lula pegar esse projeto aprovado e dar ou não o seu veto. O Lula vai ter 15 dias para avaliar esse veto, provavelmente vai deixar isso para a última hora, como tudo que ele faz, e isso vai ser descoberto por nós apenas no ano que vem. Mas a postura do Lula em relação a esse projeto é que vai nos dar o norte de se esse escarcéu de ontem dos petistas foi só um jogo de cena ou se o jogo de cena foi o suposto acordo entre todo mundo e a oposição eventualmente até foi de novo levada na conversa, porque se não houve um acordo e esse PL da dosimetria for vetado pelo Lula ou for levado ao STF, a chance da oposição conseguir manter esse PL de pé é mínima, porque o STF sempre é a última canetada, Adriana, sobre tudo o que acontece no país, e é a caneta mais forte, e vamos lembrar, o Dino inclusive disse que a caneta é mais potente do que a pistola, e a gente acredita exatamente nisso quando os ministros têm a sua caneta tão poderosa. Mas, Marcília, só queria adicionar que durante a votação do Núcleo 2, Alexandre de Moraes falou claramente que votar uma dosimetria agora de redução de penas seria... perder moral, né? Seria falar ali junto com um golpe de Estado, querer que volte o golpe de Estado. Então, parece que ele também não está concordando com o próprio projeto que ele possivelmente, supostamente teria feito. Moraes faria parte desse jogo de cena, junto com os petistas, que, enfim, estão todos no mesmo balaio. Então, todos esses personagens pitorescos estão fazendo um jogo de cena, ou a oposição acreditou ter um acordo e ele, na verdade, não é real? Acho difícil que seja isso. E por que eu acho difícil? Porque senão o Senado ontem não teria aprovado com tanta facilidade. Era muito simples para o Senado pegar esse projeto ontem e falar assim, não, tem aqui uma questão de mérito, devolve para a Câmara, e aí vai para o ano que vem. No ano que vem é de eleição e a coisa se enrola. Eu acho que é um acordão com a STF. Porque hoje em dia o que a gente faz que não está sendo com a ordem dessa turma toda? Nem sei se chegaria ao Senado se não tivesse um acordo com a STF. Mas, então, se é isso, bom, ou a gente tem um STF esquizofrênico, que uma hora diz uma coisa e depois diz outra, ou os ministros e o Lula e a Gleisi e o Randolph estão apenas jogando para a sua torcida. Marina, como vê essa discussão? Acha que Lula acaba vetando? Daí como ficaria para frente? Essa redução de tempo de pena cumprida é interessante, mas ficou de fora esse benefício também chegar a corruptos, abusadores sexuais? E quando o Paulinho da Força a gente disse que é ruim de conta também, lá atrás ele falou que a pena de Bolsonaro poderia cair para aproximadamente 2 anos, 4 meses, mas não. Na verdade, seriam descontados esses 2 anos e 4 meses aproximadamente, é isso? Pois é difícil saber onde é que isso vai parar, né? Como Marcília bem disse, tem a questão ainda do veto do Lula, que pelas votações seria facilmente derrubado pelo Congresso, então isso não me preocupa, mas tem a outra questão, que essa sim é preocupante, que é o STF, que a gente sabe muito bem que é quem governa o país hoje em dia, então vai subir para o STF, esse é o ponto, Lula vetando ou não, o Congresso derrubando o veto, isso vai parar no STF, e aí é que a gente vai saber como que foi essa costura com o STF, porque o Alexandre de Moraes disse ontem que acredita que isso é passar
uma mensagem errada em relação ao golpismo. Então, ele falou isso ontem, ele falou lá da casinha, né? Ficam falando que o Supremo tem que voltar para a casinha, fez aquele discurso ali, dizendo que ele vê com maus olhos qualquer tipo de redução de pena. Então, o que ele acredita, ele já deixou transparecer que ele é contrário. Vamos ver se ele vai fazer isso só para o núcleo principal, como que isso foi acordado com o Congresso. Outro ponto é que não existe acordo grátis, sabemos muito bem disso. Ontem mesmo, o Congresso, como contrapartida para o governo, aprovou mais um gasto aí de 20 bilhões para o ano que vem. Isso é bastante importante. Gente, o ano que vem vai ter um gasto absurdo. Olha, só nos primeiros 4 meses do ano, a gente vai ter aí mais de 6% anualizado do que a gente chama de impulso fiscal, que é quanto que o gasto vai estar turbinando o PIB. Então, assim, só de gasto é como se o PIB fosse ser turbinado em 6%. É uma coisa assim, é raro ver isso, tá? Eu que acompanho o Brasil há muito tempo, vai ser um gasto, assim, inacreditável, né? Então, populismo na veia aí para a reeleição do Lula. E o Congresso, em contrapartida ao governo ontem, aprovou isso. Então, teoricamente, vamos dizer assim, o Lula não deveria vetar, ou deveria ser um veto já com acordo para o Congresso, sabe? Só para acenar para a base dele, para o Congresso derrubar. Me parece que nas negociações ali, e o preço que teve, já teria sido pacificado essa questão da dosimetria, pelo menos com o governo. Aí com o STF é outra história. Júlia, você também acompanhou até tarde, a gente está juntas vendo passo a passo dessa discussão desde o início. É bom lembrar que o Paulinho da Força foi processado pelo STF, absolvido por Moraes, que o indicou para Hugo Mota para ser o relator desse PL da dosimetria. Está tudo amarradinho, como você disse, Hugo já? Mota, né, tem a família, o pai dele sendo, né, também investigado, a avó, a mulher, o cachorro, o papagaio. Eu nunca vi uma família que todo mundo está sendo investigado por cambalacho. Então, nós temos 2 pessoas à frente disso que estão na mão do STF. Tipo, vocês fazem o que a gente manda, senão papai vai para a cadeia, vovó vai para a cadeia, mamãe, cachorro, periquito, né? Paulinho da Força que tiraram da tumba junto com o Temer e o Tancredo, o Aécio Neves, né? É isso, uma loucura. Então, a gente está na mão desse pessoal que tem, enfim, sujeira, né, nas mãos. Mas o que eu fico muito triste é que vai vir Natal e Réveillon e essa turma toda vai continuar presa, porque até vão ver que se Lula veta, aí volta para o Congresso, aí vai, entendeu? Nós estamos tratando de vidas. Enquanto isso, os esquerdistas caviar da Vieira Soto ficam dizendo que o Brasil não quer que isso aconteça. Que Brasil se enxerga, Caetano Veloso? O Brasil é conservador, o Brasil é correto, o Brasil está de saco cheio de vocês e de toda essa pataquada aí, mas a gente vai ter que esperar para ver. Eu vi hoje o meu amigo Chiquinho falando que aí cada advogado vai ter que entrar com recurso, quer dizer, e essas pessoas que estão presas ou que estão presas em prisões ou em casa, são pessoas muito simples, que não tem nem dinheiro mais para pagar advogado nenhum. Então, ou a turma faz pro bono, ou essa turma está ferrada. Porque vai o quê? Imagina um baleiro, uma manicure, uma coisa que está 2 anos sem trabalhar preso. Você acha que eles têm 100 mil reais por mês, igual você, Cissa Guimarães? Não tem, né? Essa turma toda que está pagando o pato, porque esse golpe, né, que foi feito pelo exército de Brancaleone, ele foi armado por essa turma nojenta que está no poder para tirar Bolsonaro de cena. E vale dizer isso porque essa questão que você levanta, dos advogados terem que pedir, porque como é que funciona, né? Então eles alteraram, o que está sendo alterado é a lei de execução penal. Então a forma como a lei é executada, o tempo de progressão de regime e tal, tudo está na lei de execução penal, que não é as penas do crime que estão sendo mudadas, mas a forma como as penas devem ser cumpridas. Isso é a lei
de execução penal, que no direito chama-se LEP, né? O que acontece é que, como essa lei alterando-se, isso pode beneficiar os réus, mas, claro, você tem que pedir o benefício. Sim, né? O benefício não é automático, então os advogados têm de pedir. Então, 1 a 1, né? 1 a 1. E quem vai julgar se vai pedir Pois ou é. não? Quem Isso. vai aprovar? Adivinha. Pois é, então aí a questão é que mesmo que o Lindenberg, e ele vai ficar muito frustrado com isso, porque a única coisa que ele faz da vida é ficar acionando o STF. né? Eu não sei realmente o que ele faz dentro do Congresso, mas fora a gente sabe. Ele passa o dia inteiro acionando o STF. E ele tem uma tara pelo STF. É o que eu digo, tem o advogado porta de cadeia, que é aquele cara que passa o dia inteiro esperando chegar um cliente preso para ele entregar o cartão. E tem o advogado que é porta de STF, que é o Lindenberg, o Randolph e a bancada feminista do PSOL. Esses caras passam o dia inteiro esperando uma chance de acionar o STF, se é que o STF não os aciona para que eles sejam acionados. Enfim, seja como for, essas pessoas, antes mesmo deles acionarem para discutir o projeto, os réus vão pedir o benefício e, nesse momento, pode ser que o Moraes, que é o destinatário de todos esses pedidos, avalie assim o assado. Aí alguém pode dizer, mas não é um juiz da vara de execução penal que vai avaliar isso? Se fosse o Brasil um país normal e sério, mas não é sério. Então o Moraes, ele é também o juiz da vara de execução penal, ele é o carcereiro, ele é o médico, ele é tudo. A vítima. Nós já tivemos a vítima, né? Ele só não é o réu. A única coisa que o Moraes não é o réu, por enquanto. Então, ele também vai ser, provavelmente, o destinatário desses pedidos todos. Já aconteceu outras vezes, ele já se intrometeu na forma de cumprimento de pena de outros réus. Então, ele vai, antes mesmo do PT acionar o STF, ser a pessoa a dizer esse benefício deve ou não ser cumprido. E pode ser que ali a gente tenha também surpresas. Sim, com certeza. Paula Camacho, aqui no chat, recebemos uma mensagem, isso é bastante cansativo, ninguém quer entrar no ano que vem ainda com Alexandre de Moraes mandando em absolutamente tudo, assinando todos os principais assuntos do país, sendo aquele que decide o nosso futuro, literalmente, jurídico, político, de todas as categorias do que conversamos por aqui, dos principais destaques. O Reginaldo, infelizmente, tudo combinado nos bastidores, política virou o balcão de negócios há muito tempo no Brasil, cai quem quer, hipocrisia. Eu acho que foi tudo combinado, foi tudo um teatro, como tem sido justamente o processo do golpe Tabajara, que ninguém nunca viu. Um teatro. Então, o presidente Lula, ele não quer se indispor com a sua base. Teve manifestação no último domingo. Lembra? A micareta com Caetano Veloso, tudo aqueles palhaços lá de esquerda falando que apoiaram a anistia da ditadura militar e agora estão contra a anistia. Então, esses palhaços lá estavam lá acendendo as pessoas para ficar falando contra a dosimetria, contra esse projeto, que queriam que a Débora do Batom ficasse apodrecendo na cadeia mesmo, golpista. Então, essas pessoas são contra o projeto. Então, o Lula não queria se indispor com essas pessoas, com a sua base eleitoral. Então, mas, conforme a Marina falou, possivelmente deve ter um acordo ali, aprovar um monte de impostos para você pagar o ano que vem, em troca de aprovar também a dosimetria. Só que como ele não quer parecer que foi feito esse acordo, então agora ele vai possivelmente vetar para não se indispor e também ele não quer que o presidente Bolsonaro seja beneficiado com esse projeto de lei. Então, ou ele vai provavelmente vetar integralmente ou ele vai vetar parcialmente para que não beneficie o presidente Bolsonaro. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.